Olá, bem-aventurado filho e filha do Altíssimo, que a graça do Senhor Jesus esteja presente em sua vida em todos os dias dela. Amigos, chegamos então ao último capítulo do livro de Mateus e terminaremos essa jornada por aqui. Veremos hoje então Jesus foi ressuscitado, os sacerdotes subornam os guardas e a grande comissão, que como em todos os vídeos ele dirija essa leitura, que ele fale ao seu coração e que você ouça e reconheça a voz dele. Amém? Vamos lá? Versículo 1. Vamos lá, amigos. Tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, o domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Eu não duvido de que elas sabiam que ele iria ressuscitar, como seguidoras dele, ele falou isso em alguns momentos. Com certeza elas tinham essa palavra guardada com muito carinho, esperança e fé no coração. Quem é seguidor do Messias ouve, acredita nas palavras do Messias. 2. E eis que aconteceu um forte terremoto. Elas foram lá, logo de manhã cedo, e houve um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A pedra foi removida. Anteriormente vimos que o véu do templo se rasgou. Um novo caminho havia sido estabelecido, comprado pelo preço de sangue inocente, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve, resplandecente, reluzente. Então era o anjo que elas viram, 4. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou. Então o anjo falou para elas: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. A pedra foi removida para que elas pudessem ver que o Senhor Jesus não estava mais ali, ele já havia ressuscitado. A pedra então foi removida, não para ele ressuscitar, mas para que elas vissem. A palavra do Eterno é cheia de significado. Pedra também significa, lembra a lei de Moisés, a antiga aliança, e a pedra foi removida. 2 Coríntios 3, alguns versículos lerei para compreendermos melhor essa passagem. No 7 diz: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, o ministério da antiga aliança de Moisés. No 13 lemos: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que um resplendor em seu rosto estava se dissipando. 14. E por isso, muita atenção, querido amigo, e por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, e quando é lida a antiga aliança,
não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, repetindo, 15, né? De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Querido amigo, isso é profundo, tenho muito o que falar, mas tenho que seguir aqui com a leitura de Mateus. Eu só li para mostrar para vocês que a pedra foi removida, simbólico, né? O anjo removeu a pedra, mas o Senhor Jesus, o sacrifício que ele fez, a nova aliança, remove então aquilo, o véu que nos separava. E você leu e pode ler que uns que insistem ainda em guardar os preceitos da antiga aliança é como se estivessem dizendo não, invalidando, na verdade invalidando a nova aliança, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Você entende isso? Vamos então continuar. O anjo então apareceu, para elas, falou para elas não temerem, que ele ressuscitou, mostrou para ela o local, onde ele estava e não estava mais. 7. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. O anjo então fala para elas em linguagem que elas entendam, que elas entendessem, da forma que elas entendessem. O anjo falou: ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo à Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. Então, o anjo falou isso para elas, Então a gente vê aqui que os primeiros pregadores da nova aliança, do Evangelho de Cristo, foram as mulheres. Não havia um homem ali cedo da manhã com elas, não havia. A palavra fala que as mulheres foram ali. As mulheres então sendo colocadas numa nova perspectiva, e isso também era um novo caminho. Em Gálatas 3, podemos ver no 26, atenção: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Vou falar um pouco mais sobre o batismo mais à frente, mas já é um prenúncio. O batismo de Cristo, então, é uma coisa que, com certeza, não era o mesmo batismo que João Batista fazia. O próprio João Batista falou isso, que ele viria e batizaria de uma outra forma. Mas vamos continuar aqui. No 28, a palavra fala: não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluias. Querido amigo, querida amiga, então elas teriam de anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado e que Cristo estava indo na frente deles, E eles o veriam. Continuando, 8. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, com grande alegria, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Ele disse: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele e jogaram-se aos seus pés, abraçando-os, e o adoraram. Alegrai-vos, foi o que elas ouviram dele. Fiquem alegres, sejam felizes, é o que um pai deseja para seus filhos. Que honra poder ver que ele vem ao encontro dos que o buscam em espírito e em verdade. É muito lindo isso. 10. Então
Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos, olha o que o Senhor Jesus fala, aos meus irmãos, que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Os sacerdotes subornam os guardas, mas aí antes disso, eu queria chamar a atenção que a segunda coisa que ouviram dele era: não tenhas medo, não tenham medo, ide e dizei aos meus irmãos. Desde o começo então do livro de Mateus, não vimos Cristo ensinar outra coisa a não ser fraternidade, irmandade, igualdade, ensinar outra coisa a gente não vê, é sempre assim no tratamento com as pessoas. Ele os chama de irmãos, seres humanos pecadores. Alguns o abandonaram, mas foram reconciliados com o Pai Altíssimo graças ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Agora sim, os sacerdotes subornam os guardas, e sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro. O dinheiro sempre estará presente em nosso meio, também como uma forma de nos afastar do Evangelho, de impedir que muitos ouçam o verdadeiro Evangelho. Os soldados preferiram se curvar ao dinheiro a contar a verdade do Evangelho, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Ficou indignado com os soldados por isso? E hoje, quantos são os que fazem as mesmas coisas que eles? Quantos e quantos, sem saber, a gente mesmo financiou e muitas vezes financia pessoas sem saber, para que essas pessoas falem coisas diferentes das palavras do Messias. E isso é muito sério. 13. E lhes recomendaram que declarassem a todos. Então eles foram lá, e aí os religiosos falavam. Os discípulos dele vieram durante a noite para falar isso, Os soldados deveriam falar então que os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos, para dizer isso. Se chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. 15. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E a palavra fala aqui no final do 15, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. E muitos então preferiram e continuam acreditando na mentira. Muitos preferiram acreditar na mentira, reforçando, preferiram isso a realizar sinapses e pensarem, refletirem, pesquisarem. Agostinho, que viveu 300 anos, que se os soldados estivessem acordados, por que permitiram alguém raptar o corpo de Jesus? E se eles estavam dormindo, como podiam declarar, Como eles podiam declarar que foram os discípulos? Amigo, a mentira é uma comida processada que não alimenta, mas encanta, mas engana. E muitos preferem o engano ao alimento de verdade, que é o evangelho simples de Jesus. Vamos continuar. A grande comissão, 16. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que ouviram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Uau!
Então, amigo, na antiga aliança, só relembrando, o pecado era perdoado por meio, né, do sacrifício de animais, o sangue na porta também, lembram? Na porta impediu que a morte levasse o primogênito. Na praga da matança dos primogênitos no Egito, daí surgiu a Páscoa, né, que é passar por cima, e na Páscoa o Messias, então, o Cordeiro de Deus, foi crucificado, e este foi o último e suficiente sacrifício. 19 e penúltimo por hoje. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 13, 11, vimos que João Batista falou que batizava com água, mas que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Messias é o mesmo que passou um dos ladrões na cruz. Mateus não contou detalhes, mas Lucas 23 contou sim. No 40, a palavra fala, mas o outro, um estava escarnecendo, né? Mas o outro criminoso, que estava ali na cruz ao lado de Jesus, afirmou, nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Essa oração ele fez, então ele reconheceu ali que Jesus era o Filho do Deus, né, Altíssimo, e que existia um reino, ele acreditou, né, no último momento. E no 43, Jesus lhe assegurou, com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, com toda a certeza te garanto, 2 pontos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente vê que reconhecer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou e que por meio do seu sacrifício na cruz somos justificados. Este é o nascer de novo, nascer da água, que é a palavra dele, e do Espírito, que nos convence de todas essas coisas, principalmente do pecado, da justiça e do juízo. Amigos, no 20, para terminar então o último versículo, ensinando-os então, né? O Senhor Jesus falou, né? Ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E essa certeza que o Espírito Santo ajude a gente a carregar, né, no coração, essa certeza de suas palavras, que todos os dias ele estará conosco até o final dos tempos. Querido amigo, é isso. Ainda sobre batismo, lá em Apocalipse 7, 13, diz assim, então um dos anciãos me indagou, quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, ó meu Senhor, tu o sabes, né? Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, que esse batismo aconteça a todos aqueles que acreditam, que reconhecem o Senhor Jesus, né, como o único e suficiente sacrifício necessário para que se consiga acesso ao Deus de toda a terra. Querido amigo, eu termino então essa jornada lendo o último versículo do livro de Apocalipse, que diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos, que a graça do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família, seja com seus parentes, com seus amigos. Amém?
Um beijo para você, querido amigo, querida amiga. Obrigado por tudo.